Para aplicar essas estratégias da melhor forma e ter um shape que se destaca, você precisa ter uma noção do seu tipo genético. Vamos simplificar isso em 2 tipos genéticos que são os mais comuns. O tipo que tem facilidade em ganhar massa muscular, que geralmente também é o tipo que tem mais facilidade em acumular gordura, tendo dificuldades em alcançar um corpo definido, e o segundo tipo, que tem dificuldade em ganhar massa muscular, mas que por outro lado tende a não acumular gordura, e uma vez que conseguir um pouco de massa muscular, é mais fácil de conseguir ficar definido. Você já deve ter se identificado com um desses 2 tipos. Perceba que dependendo da genética ter volume de massa muscular não é difícil. E dependendo da genética ter baixa quantidade de gordura também não é difícil. Mas o grande dilema é conseguir ter um bom volume de massa muscular e ao mesmo tempo ter baixo percentual de gordura. Isso é que é difícil. E é justamente esse o objetivo quando se almeja ter um lindo shape estético. Esse vídeo está rico em conhecimento que leva tempo a adquirir. Eu te prometo que ao colocar em prática cada estratégia, você estará pegando um atalho para alcançar o seu tão sonhado shape. Vamos às estratégias. Número 1. Alimentação anabólica. Esse é um pilar mais que essencial e quando bem ajustado te fará evoluir bastante. Ao invés de fazer uma dieta temporária, vamos partir do princípio de fazer uma reeducação alimentar. Isso é mais sustentável e assim te trará resultados que se manterão. Alimentos prejudiciais à sua saúde e sem nutrientes, como o refrigerante, é bom que você elimine, diminua drasticamente o consumo de açúcar e evite frituras. Não será difícil parar de consumir esses alimentos ruins se você usar essa estratégia mental que eu vou te ensinar. Olhe para o alimento prejudicial, não imaginando o sabor dele, e sim focando em pensar brutalmente nos malefícios que ele te causa. Por exemplo, eu parei de tomar refrigerante, porque quando eu olho para um copo de refrigerante, o que eu vejo é um líquido com corante e cheio de aditivos químicos, onde metade do copo é só açúcar, que irão me dar acne, uma pele horrível e oleosa, e que depois cobrirá o meu abdômen de gordura, fazendo ser em vão o meu esforço na academia. Após pensar isso logo, eu quero distância daquele alimento. E assim eu eliminei o refrigerante, como outras coisas, e não sinto a menor falta e nem vontade de voltar a consumir. Faça isso com todo alimento que você precisa deixar de consumir e você evoluirá na sua alimentação. O que você precisa comer? Primeiro de tudo, proteínas. 2 gramas de proteína por quilo. Isso quer dizer que se você pesa 70 quilos, você precisa ingerir no mínimo 140 gramas de proteína por dia. O seu corpo utiliza proteína para várias coisas, como para construir cabelo, unhas, pele, e o restante vai para os músculos. Se você não consome proteínas o suficiente, você não consegue ter uma boa construção muscular. Os carboidratos também têm a sua grande importância. Se a sua genética é a do tipo de que ganha peso rápido e tem facilidade de acumular gordura, se não quer acumular gordura, você deve fazer uma alimentação mais limpa. Evite carboidratos simples feitos de farinha branca, como o pão, por exemplo. Veja, essencialmente 2 coisas te fazem ganhar gordura. Elas são consumir mais calorias do que você gasta e consumir carboidratos simples isolados e em excesso. Você tende a acumular gordura quando? Vamos supor que você comeu um pão francês com doce de leite. Sendo carboidratos simples, a absorção desses alimentos será feita de forma muito rápida, gerando um pico de glicose. O seu sangue ficará melado e o seu organismo tende a pegar essa glicose e depositar no tecido adiposo como se estivesse estocando energia e assim formando a indesejada gordura. É por isso que você deve preferir os carboidratos complexos, como a aveia, a batata doce, o cuscuz, entre outros. Agora, se você tiver que comer um carboidrato simples, você deve adicionar uma fonte de proteína e ou de gordura boa. Voltando ao exemplo do pão, você poderia comer o pão com ovos mexidos. Com o ovo você tem proteína e uma gordura boa junto, já não é mais apenas o carboidrato. Portanto, agora, a absorção dos alimentos será lenta, sem tendência de se converter em gordura. Levando isso em conta, você consegue ganhar mais massa muscular com qualidade, ainda mais se sua genética te favorece a ganhar gordura. Você realmente precisa seguir essa estratégia. Agora, se a sua genética é a de ser essencialmente magro e tem muita dificuldade de ganhar peso, você pode fazer um mix dos 2 tipos de carboidrato, mas sempre com uma fonte de proteína.
Pessoas magras têm um metabolismo acelerado. Você realmente precisa comer bastante se quiser ganhar massa muscular. Como uma pequena estratégia, antes de alguma boa refeição, você pode ingerir uma pequena quantidade de algo doce, por exemplo, uma colherzinha de café de mel. Isso fará com que ative a sua insulina, que é um hormônio anabólico, potencializando a absorção do que você vai comer em seguida. São alguns detalhes que juntos irão otimizar os seus resultados. Falando em otimizar, precisamos falar sobre o consumo de álcool e os malefícios que ele causa quando o seu objetivo é ganho de massa muscular. O álcool é bastante calórico, mas é uma caloria vazia, não tem nutrientes. O álcool te desidrata, e você deve saber que o músculo também é composto por água. Como se não bastasse, o álcool diminui a sua síntese proteica e afeta os seus níveis de testosterona, sendo que a testosterona é um importantíssimo hormônio anabólico. Por esses motivos, se você consome bastante álcool, isso irá atrasar o processo de construção do seu shape. Se você consome pouco, irá atrasar em menor escala. Se você não consome, logicamente não te prejudica. Portanto, veja quais são as suas prioridades. Estratégia número 2. Esculpindo o shape. Músculos essenciais. Para ter um bom shape harmônico, você precisa ter um pouco de todos os músculos, e existem alguns músculos que realmente precisam ser desenvolvidos. Você já deve saber que a forma que esculpe um belo shape masculino é um formato em V, com as costas e a parte superior bem acentuada. Por isso, dê uma atenção ao treino de costas. Alguns exercícios como barra fixa e pula em frente são ótimos para dar um aspecto maior de largura. O que também te dá um aspecto maior de largura na parte superior são os ombros. Foque principalmente nos exercícios que ativam a parte lateral, como elevações laterais no cabo e ou com halteres. Expandindo a parte lateral dos seus ombros, eles se destacarão muito mais, contribuindo para o aspecto em V do seu shape. No peitoral, um peitoral bonito é aquele que é bem desenvolvido na parte superior. É nessa parte que você precisa focar. Muitos caras focam na parte inferior do peito, fazendo exercícios declinados, mas isso não é necessário. Primeiro porque os exercícios retos já pegam a parte inferior do peito, e se você desenvolver muito essa parte, você pode ficar com o peito com um aspecto um pouco caído, e se algum dia por algum motivo você precisar parar de treinar, a tendência é você ter mais o aspecto de um peitoral murcho. Focando na parte superior do peito, você terá um peitoral mais cheio se ligando aos ombros, dando uma aparência muito estética. Para isso, inclua mais exercícios com o banco inclinado no seu treino de peito, como supino, supino com halteres, fly, entre outros. Todos com o banco inclinado, mas não inclinado em 45 graus como a maioria faz, e sim em cerca de 30 graus. Embora haja aqueles bancos que já são inclinados em 45 graus para supostamente trabalhar o peito, ou os bancos ajustáveis que as pessoas ajustam em 45 graus, alguns estudos recentes mostram que essa inclinação trabalha muito mais o deltoide do que a parte superior do peito. Portanto, ajuste a inclinação para 30 graus. Para completar esse shape de Superman, um abdômen definido e uma cintura fina também são necessários. O exercício de elevação de pernas não pode faltar no seu treino de abdômen. Ele trabalha toda a região abdominal, dando ênfase na parte inferior, que é a mais difícil de aparecer. Portanto, é bom hipertrofiar bem esses gomos inferiores. Com esse exercício, você também consegue desenvolver aquele famoso V, que fica muito estético e as mulheres adoram. Para afinar mais a cintura, você pode usar a técnica do stomach vacuum. Pratique pelo menos uma vez ao dia. Lembre-se sempre, um shape bonito é um shape proporcional. Se avalie, veja quais as suas maiores deficiências e trabalhe para desenvolvê-las, principalmente pernas e glúteos, músculos que muitos homens não priorizam treinar. Número 3. Cardio. Independentemente se você quer perder ou ganhar peso, você precisa fazer cardio. Ele vai melhorar a sua saúde de modo geral, melhorar a sua capacidade cardiovascular, resistência, coisa que é bem exigida em um treino intenso de perna, por exemplo. Então até o seu treino de musculação será melhor, entre outros benefícios. Portanto, faça cardio pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Se você tem dificuldade em ganhar peso e está nesse objetivo, de preferência faça o cardio em um horário separado do treino. Por exemplo, cardio pela manhã e o treino de musculação à noite.
Número 4. Suplementação. Por ordem de prioridade, você precisará essencialmente de 3 suplementos. 1. Multivitamínico. A maioria das pessoas não conseguem fazer uma alimentação rica em verduras, legumes e frutas. Assim você acaba ficando com um déficit de vitaminas, que podem prejudicar a produção de alguns hormônios, prejudicar seu sistema imunológico, a sua disposição e o seu desempenho nos treinos. Por isso, tome um suplemento multivitamínico. O segundo suplemento é a creatina. É o suplemento mais estudado e que tem comprovação que realmente funciona. Vai te ajudar no ganho de força e de volume muscular. O terceiro suplemento é uma fonte de proteína. As fontes de proteína mais em conta são as vegetais, ou a albumina, que é da clara do ovo. Como melhor opção em quesito diluição, digestão e sabor, o whey protein é a melhor opção. Como você vai precisar de uma boa ingestão de proteínas, como eu disse, no mínimo 2 gramas por quilo, um suplemento de proteína irá te ajudar nessa tarefa, caso você não consiga bater essa quantidade de proteína só com a alimentação. O suplemento é um complemento. O seu foco principal deve ser na alimentação e com comida de verdade. Para fechar, tome água, uma média de 50 ml por quilo corporal, e durma pelo menos de 6 a 8 horas por noite. Colocar tudo isso em prática pode não ser tão fácil. Se fosse fácil, todo mundo na rua teria shape, mas com vontade e consistência, essas estratégias logo virarão hábitos na sua rotina e, com certeza, você verá grandes resultados no seu corpo. Eu disse que eram muitas informações valiosas. Se precisar, reveja o vídeo e faça anotações. Inscreva-se no canal para evoluir em vários aspectos como homem. Retribua com seu gostei. Eu te vejo no próximo vídeo.